Bom dia. Hoje o texto está em Atos, capítulo 27 e 28. Chegou o momento de Paulo viajar para Roma. Júlio, o centurião romano, era o responsável por Paulo e outros prisioneiros. Então, escolheram um navio e viajaram. Chegaram numa região chamada Sidom, e ali o centurião permitiu bondosamente que Paulo fosse encontrar seus amigos. Paulo tinha recebido o respeito daqueles romanos. Então encontraram depois um navio que iria para Roma. Eles então embarcaram e partiram naquele navio. Eram 276 pessoas ao todo. Só que o inverno estava começando. Naquela época a navegação era muito perigosa nesse período, porque eles se guiavam pelas estrelas e pelo sol durante o dia. Então, no inverno, com muitas nuvens, era praticamente impossível navegar. Bom, o fato é que eles viajaram com dificuldade por causa dos ventos contrários, foram margeando a costa, até que chegaram numa região chamada Bons Portos. Ali não era tão confortável hivernar, passar uns 3 meses esperando o inverno acabar. Então, a maioria das pessoas que estavam no navio queriam que o navio continuasse pelo menos até chegar em Fênix, que era um lugar mais agradável. Porém, Paulo aconselhou para que eles ficassem ali, porque seria muito perigosa a viagem. Mas a maioria não quis ouvir a Paulo. Então, seguiram viagem. Poucos dias depois, veio, como diz a palavra de Deus, um nó de vento, deu um pé de vento que trouxe uma grande tempestade. E ali começaram as dificuldades. Depois de 3 dias de tempestade, eles começaram a jogar para aliviar o navio. As bagagens foram ao mar. E depois de 14 dias nessa situação, as pessoas já tinham perdido a esperança de viver. Paulo então sobe na parte mais alta do navio e fala para as pessoas: olha, eu bem que tinha aconselhado para que ficássemos em bons portos, mas vocês não ouviram. Porém, um anjo do Senhor apareceu para mim e disse que nenhum se perderia aqui. Então se animem, nem um fio de cabelo vai cair de vocês, mas precisamos nos alimentar. Então Paulo deu graças a Deus, agradeceu ao Senhor pelo alimento e começou a comer o trigo que tinha ali. Então os demais dali do navio também se animaram, saíram daquela apatia, daquela falta de coragem, e depois de se alimentarem, de se fortalecerem, cada um começou a trabalhar o máximo que podia para conseguir sobreviver. Bom, então eles chegaram numa região que perceberam que tinha 15, 20 braçadas, depois 20 braçadas, perceberam que estavam próximos a uma costa. E ali eles foram então se aproximando. Bom, o fato é que o navio estava por demais já partido, já estragado, e os marinheiros pensaram em fugir do navio, mas se eles fugissem, ninguém poderia se salvar dessa forma. Então Paulo contou para o centurião o plano dos marinheiros. Então os soldados cortaram as cordas, deixaram o bote salva-vidas e iam embora. Os marinheiros não tiveram como escapar e eles ficaram ali. Lançaram as âncoras e quando o dia amanheceu, perceberam então que dava para ver uma enseada, uma região de praia bem distante. Então puxaram as âncoras novamente, deixaram então que a vela pudesse levar o barco, aquele navio, aliás, os pedaços dele, o que sobrou ainda do navio,
até que fosse aquela costa. Quando chegaram mais próximo, os soldados, preocupados com a própria vida, porque se um preso escapasse, era uma lei romana que o soldado responsável pagava com a própria vida. Mas o centurião Júlio, muito grato por tudo que Paulo tinha feito, reconhecendo que foi através dele que todos ali estavam ainda vivos, permitiu então que Paulo e os demais prisioneiros não fossem mortos. Então disse: olha, todos que quiserem podem, que souberem nadar, já pulem na água. Aqueles que não souberem, se agarrem a algum destroço do navio, uma madeira, alguma coisa, para que possa se salvar. E assim aconteceu. 276 pessoas, todas se salvaram, assim como Paulo tinha dito, assim como um anjo tinha revelado a Paulo. E chegando àquela ilha, o nome dela era Malta, aquelas pessoas que viviam da ilha foram muito bondosos e fizeram uma grande fogueira. Estava chovendo. E Paulo mesmo estava ajudando para que aquela fogueira estivesse acesa. E num determinado momento, ele, quando estava jogando madeira ou gravetos ali na fogueira, uma víbora, uma serpente, né, uma cobra se prendeu a Paulo, picou Paulo na sua mão. Aquelas pessoas viram isso e pensaram: esse homem deve ser um homem talvez amaldiçoado por Deus, porque foi quase no naufrágio e não morreu, e agora a víbora o ataca. Mas interessante que aquela víbora venenosa atacou Paulo. As pessoas ficaram esperando que ele estivesse já inchado e morrendo, mas nada aconteceu. Existe na palavra de Deus que Jesus falou para os seus discípulos: vocês tomarão veneno, se alguém der, né, para tentar matar vocês, nada te acontecerá, né? Mostrando que Deus iria proteger muitos dos seus servos que estivessem ali no Evangelho, pregando a palavra em lugares desafiadores. E Paulo foi picado e nada aconteceu. Depois disso, quando eles perceberam que Paulo estava bem, eles pensaram: então ele é um Deus. Bom, o fato é que, depois de alguns dias, havia um homem chamado Públio que era, digamos assim, quem tinha mais terras ali naquela região, um homem de poder aquisitivo alto. E o pai dele ficou doente, estava doente. Então Paulo orou por aquele homem, colocou as mãos na sua cabeça e aquele homem ficou curado. Então as pessoas da ilha ficaram sabendo e trouxeram todos os doentes e todos ficaram curados. Qual não foi a alegria daquelas pessoas? O impacto da vida de Paulo sobre aquelas pessoas, tanto da ilha como daquele navio que tinha se desfeito. Eu fico pensando, será que a nossa vida está impactando outras vidas? Será que estamos levando as pessoas a se aproximarem de Deus? Sê tu uma bênção, foi as palavras de Deus a Abraão e é também para cada um de nós hoje. Esse é o meu desejo, que Deus nos abençoe e que sejamos bênção. Um grande abraço.